Pera, como assim a guerra com o Irã já acabou? Por que acabou tão rápido? O primeiro é dizer que ainda não temos resposta certa, porque a única fonte que temos sobre isso é o Trump, num tweet que ele fez. E cara, tá muito estranho, assim, eu nunca vi um cessar-fogo tão estranho em toda a minha vida. Mas vamos partir do princípio que tudo que o Trump falou é verdade, que de fato essa guerra acabou. Cara, era mentira do Trump. Só que ainda assim, depois dessa linha do tempo todo acontecer, no final realmente aconteceu um cessar-fogo. Então, tudo que eu vou falar aqui vale. Então, pra gente entender por que ela acabou tão rápido, a gente tem que entender o que cada país ali queria nela. Os Estados Unidos querem o que Israel quer. É bem simples assim. Já Israel quer que o governo do Irã seja derrubado e que seja implementada uma monarquia no lugar. Porque a monarquia iraniana que governava o país antes de 79 é pró-Israel, é pró-Estados Unidos. E o Irã oficialmente não quer nada, porque, né, ele tá bombardeando porque ele foi bombardeado. Então não dá pra dizer que ele quer algo porque ele que sofreu o ataque. Mas a gente sabe que é de interesse e desejo sim do governo iraniano que o governo de Israel, do Netanyahu, seja derrubado. Mas então qual era o plano dos Estados Unidos e de Israel para de fato derrubar o governo iraniano? O plano deles era fazer esses ataques e estimular uma revolta popular no Irã, para ter meio que uma base democrática para fazer de fato uma intervenção e restaurar a monarquia no país. Mas acontece que esse plano saiu pela culatra, e por algo chamado efeito Rally Around the Flag. E o que ele significa? Esse efeito é quando a população de um país, mesmo odiando o atual governo, apoia esse atual governo não por medo dele, mas sim por medo de algo externo. E isso aconteceu no Irã. O governo iraniano saiu muito fortalecido dessa crise, com a população, mesmo que não gostando ali do governo, temporariamente apoiando ele pelo país estar nessa situação de guerra em que ele nem foi o que causou a guerra, já que o Irã foi atacado primeiro. E até aí beleza, porque como eu disse, isso é um efeito temporário. Esse efeito de união, ele passa daqui a pouco. Mas acontece que o governo do Irã fez uma coisa. E essa uma coisa inverteu essa lógica e agora são os Estados Unidos e Israel que estão contra o tempo, e não mais o Irã. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Cara, nesse estreito passa mais de 1/5 de todo o petróleo do planeta. Tu tem noção do que acontece com a economia do Ocidente se 1/5 de todo o petróleo do planeta ficar barrado? E isso deixou os Estados Unidos completamente contra a parede. Cara, isso aqui é um print real do Trump que ele publicou hoje. Porque pensa comigo, vale a pena entrar numa guerra multibilionária, que provavelmente vai ser uma guerra longa, ferrar a economia de todo o seu país e do Ocidente por conta da alta do petróleo que vai acontecer se fecharem o Estreito de Hormuz, e as bases americanas do Oriente Médio bombardeadas dia sim e dia sim, e tudo isso só pra agradar o governo de Israel, que quer derrubar o Irã, e pra talvez nem conseguir derrubar o governo do Irã, que eles não conseguiram derrubar o Talibã no Afeganistão. Cara, não compensa, tá ligado? Então o resumo é, o Trump peidou pros iranianos, mandou os israelenses calar a boca, declarou paz unilateralmente nas redes sociais dele, e ainda se bobear, escreve o que eu tô falando, vai ganhar o Nobel da Paz por conta disso. Tu vai ver. E o Irã não teve seu país destruído e não vai virar uma Líbia 2.0. Então todo mundo saiu ganhando. Por enquanto, né? Vai que amanhã já muda tudo.